A decisão atinge... O que é que o Supremo Tribunal Federal decidiu, por exemplo, especificamente em relação à magistratura? A imediata execução, o Tribunal... O que é que o Supremo decidiu especificamente em relação à magistratura? Qual é o teto da magistratura? Ele aplica o teto, os ministros recebem o teto. Os desembargadores recebem... Qual é o teto dos desembargadores? O teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok. O que é que o Conselho Nacional do Ministério Público, que foi o único órgão que decidiu sobre teto para os membros do Ministério Público Estadual, disse que o teto é o dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público disse para o Ministério Público, ok. Mas... Não, não é o Ministério Público, é o Conselho Nacional do Ministério Público, que não é de 14 membros, tem 3 do Ministério Público Estadual, 3 de 14. Tá, mas o STF... Não disse para o Ministério Público. O STF disse que tem que aplicar o teto, seja para ele qual for. Para quem? Para o Ministério Público, não. Sim, mas o que vale para o Executivo, então, não vale para o Judiciário e para o Ministério Público? Não vale. Então nós temos uma subclasse de servidor público. Não. Você tem distinções. Ah, não, doutor. Dentro do serviço público. O teto vale para o Executivo, o teto não vale para o Judiciário. Eu não sei, eu só sei se vale para o Executivo ou não, isso é o senhor que está dizendo. Eu estou dizendo que para o Ministério Público há uma decisão do Conselho Nacional. Administrativa do órgão que pode decidir. Não, que pode... Não, essa é a sua interpretação, deputado. Aliás, o senhor tem uma coisa que torna difícil o diálogo. O senhor interpreta com exclusividade e sabedoria ímpar, diverge de tudo e de todos. Não, é o STF. É a voz única e isolada que não dá, deputado. É o STF, em 2 decisões que o STF não disse mandou sobre cortar o teto do Ministério Público. Mas não disse. Quem disse, só quem decidiu sobre o teto do Ministério Público Estadual foi o Conselho Nacional. Tem uma decisão do STF que diz, para não cumpra-se o teto, mais. Corte-se. Deixa eu lhe fazer uma perguntinha, doutor Delmar. Tem um princípio constitucional que diz que os poderes serão independentes e harmoniosos entre si. No Poder Legislativo, existe uma norma que diz que os legislativos estaduais receberão 90% do que ganham os legisladores federais. No Judiciário, esse mesmo critério, dentro do princípio da harmonia, no Judiciário, esse critério não vale? Vale para efeito do subsídio. Então, assim que então por que o desembargador do Rio Grande do Sul pode ganhar a mesma coisa que o presidente do Supremo? Mas ele não ganha. Como? Ele não ganha. O desembargador do Rio Grande do Sul, ele ganha... Não pode ganhar pelo teto, né? Só um pouquinho. No Tribunal de Justiça... Só um pouquinho. No Tribunal de Justiça tem gente ganhando... onde é que está o Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça tem gente ganhando... onde é que está? Deixa eu ver... R$30.316. Sim, são aqueles casos que nós falamos. O teto é 20, o subsídio é 24.100. Não, mas acontece que o famoso artigo 17 das disposições transitórias dizem que a qualquer tipo de remuneração tem que imediatamente reduzir os limites. Mas aí vem de novo a interpretação do Supremo Tribunal Federal. E aí vem de novo, só um pouquinho, o imenso prejuízo que nós tivemos, e o que o Delmar já explicou antes, com a demora na implantação do sistema de remuneração do subsídio. Se isso tivesse sido implantado em 1988, lá no início não teria essa discussão. Mas o STF mandou cortar, a gente comentou isso. O STF mandou cortar. Mandou cortar. 2 decisões. Mandou cortar por determinados motivos, eu não sei qual é o fundamento legal, mas a Constituição Federal, o artigo 37. Existem outras em que ele não... Os senhores todos voltarão a falar daqui a pouco no bloco final. Bom, agora é a vez de falar o doutor Edelberto, que é o diretor-geral do Tribunal de Justiça do Estado. Como homem de confiança do presidente do Tribunal de Contas, João Osório, qual é a sua perspectiva? O senhor tem uma alta responsabilidade. O senhor dirige quanta gente dentro do Tribunal de Contas? O Tribunal tem um quadro de... Na ativa? 800 funcionários. 40 funcionários. E tem 145 ganhando acima de 24 mil. 145 funcionários. Sendo que lá dentro do Tribunal de Contas do Estado,
tem o campeão, né, que ganha R$ 38.346, que é um inativo. R$ 38.346. Não vou perguntar o nome dele, mas quem é ele? Era conselheiro? Olha, sabe que eu não saberia te dizer nesse momento. Não sabe o diretor-geral? Não sei, não saberia te dizer, Puxa, não vou te mentir. Mas eu, se fosse diretor, teria grande curiosidade. Eu gostaria... Mas quem é esta sumidade que ganha isso aqui tudo? Eu imagino que, como disse o doutor Túlio, essas questões se formaram ao longo dos anos com base em legislação vigente. Digamos assim, me parece que os legisladores, naquele momento, talvez não tenham tido o cuidado necessário. E essas distorções realmente existem, tá? No Brasil. Se são distorções, são ilegais. Pois é. Mas me parece que isso aí está dentro de um contexto que coloca o doutor Marquesan da questão da transparência. É muito importante essa questão da transparência, o terminal da transparência, o Tribunal de Contas, tem todos os dados, todos os elementos hoje. É uma novidade muito importante, o contribuinte pode acompanhar isso. Mas é importante que as pessoas saibam também que para que exista o controle externo e para que isso seja eficiente, e o senhor faz apologia do controle externo e do controle interno, eficiente, eficaz, é necessário uma série de coisas. Por exemplo, o Tribunal de Contas conta hoje, é um estudo que nós fizemos agora e apresentamos para a Secretaria da Fazenda, relação de número de servidores por município auditado, conta com 1,64 auditores. Assim se faz a transparência, a auditoria do Tribunal de Contas permite, inclusive, o controle social. O Rio de Janeiro, Estado rico, tem royalties, não vamos comparar o Rio de Janeiro, mas tem 21,61 e esse estudo indica que esse é o número ideal. Mas Santa Catarina tem 2,58, Pernambuco tem 4,10, Tocantins 4,40. O que é esse índice? Relação de número de servidores por município auditado. Então o Rio Grande do Sul está muito aquém. Tá, mas isso não vem muito ao caso com o nosso debate. Não, eu acho que isso aí tem muito a ver com o nosso debate, porque justamente a fiscalização e o controle externo é que inibem essas questões. Inibem essas questões. Mas aconteceu. Não é o achatamento do Tribunal de Contas, por exemplo, que vai melhorar o controle social e o controle externo, justamente o contrário. O senhor também está acima do teto, esse aqui, dos 24 Absolutamente. Minutos, Eu fico muito à vontade porque estou longe disso, às vezes. O Tribunal de Contas fez um corte nas funções gratificadas pela metade. 50% do valor das funções gratificadas foram cortados, pela metade algumas foram eliminadas. Então eu sou um diretor-geral que jamais chegarei ao teto.